Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Gerdau, Museu das Minas e do Metal. Na verdade, a gente está chamando de live, mas essa é uma gravação e para quem quiser depois, pode voltar a assistir através aqui do nosso canal do YouTube. Bom, meu nome é Luciano Faria, eu sou do setor de pesquisas aqui do Gerdau. E o nosso museu, para quem não conhece, ele está no coração de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, que é o centro cultural da capital de Minas Gerais. E, desde já, deixamos todos aqui convidados para vir nos visitar e conhecer um pouquinho do nosso museu. Nosso museu, que é financiado via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Nós temos aqui o patrocínio da Gerdau, o apoio da CBMN e integramos esse que a gente chama de Circuito da Liberdade, que é uma proposta que vem em parceria com o governo de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo, a Secult-MG. E hoje nós vamos abordar um assunto que tem sido bastante frequente nas mídias, nos jornais, e que está falando sobre as secas que estão acontecendo, não apenas no Brasil, mas em outros países, e que tem como causa a nossa população humana. E a gente está trazendo esse tema nesse dia de hoje, no dia 27 de abril, porque nessa semana a gente comemora o Dia da Terra. Dia da Terra, hoje é o dia que tem o objetivo de criar consciência comum sobre os problemas de contaminação e conservação da biodiversidade e, além de trazer outras preocupações concernentes ao meio ambiente e à proteção da terra. Essa proposta também vem com o 4º Geodia, que é uma ação promovida pela AGEOBR, que é a Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico. E, para tratar desse assunto, a gente convidou hoje aqui o Plácido. Olá, Plácido, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Bom, gente, o Plácido, que é biólogo pela Universidade Federal de Alagoas, ele é doutor em Geoquímica pelo Instituto de Geociências e vai falar para a gente sobre o tema a seca no Brasil Central nos últimos 700 anos, que ele também está falando de a seca antropogênica, ou seja, como eu já falei aqui, que é formada ou que tem uma grande contribuição da nossa espécie humana. Então, Plácido, antes de deixar você à vontade aqui para falar para a gente, eu só queria fazer minha audiodescrição e peço depois para que você faça a sua também, para que quem está nos ouvindo possa nos imaginar. Então, eu, Luciano Faria, sou um homem branco, careca, está até brilhando bastante aqui por causa da luz, Eu tenho uma barba, com vários fios brancos, tenho uma cara bem redonda, estou usando uma camisa branca e aqui ao meu fundo tem uma parede cinza com os livros aqui do meu lado, tá ok? Então, Plácido, o momento é seu, fica à vontade, tá? No final eu volto para a gente fazer uma breve conversa e umas perguntas, ok? Então, mais uma vez, olá pessoal, meu nome é Plácido, eu vou fazer minha descrição audiovisual. Eu sou um homem pardo, de 1,78 m, tenho barba e uso óculos, e estou com uma camisa azul escura, e ao meu fundo tem um jardim vertical. Então, como o Luciano já me apresentou, esse trabalho ele foi, então, realizado durante parte, como resultado de parte do meu doutorado no Instituto de Geociências da USP, e contou, então, com o licenciamento do SECAV e do CISBio e ICMBio. Esse projeto, então, ele faz parte também do projeto temático FAPESP, Pare Create, e hoje, atualmente, eu faço pós-doutorado em Geoquímica na Universidade Federal Fluminense e atuo como professor no Instituto Federal Goiano. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente hoje aqui com vocês, participando do evento do Geodia, Dia da Terra. Então, hoje iremos tratar desse tema, que foi um artigo publicado recentemente na revista Nature Communication, a respeito das secas antropogênicas no Brasil Central nos últimos 700 anos. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre esse trabalho. Então, inicialmente, irei fazer uma introdução, vou tratar
sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global, posteriormente o antropoceno. No meio da palestra, então, iremos tratar sobre a interpretação do clima do passado, tá? O estudo do paleoclima, né, juntamente com a espeleologia. E, posteriormente, vamos tratar diretamente dos resultados do artigo. Então, para iniciar, vamos tratar sobre as mudanças climáticas. Então, peguei um recorte aqui dos últimos 65 milhões de anos atrás, tá? Onde temos aqui o período do terciário, certo? E do quaternário a partir do Pleistoceno. Durante esse período, então, a gente observa que, né, temos aqui um gráfico mostrando, então, uma série temporal, né, onde podemos observar, inferir a temperatura. Então, temos aqui, nesse lado, a escala de temperatura, tá? E então, esses valores, né, esses gráficos, essas curvas, referente a valores isotópicos, e com isso podemos inferir o clima do passado, certo? Então, durante o Paleoceno e o Eoceno, a gente observa que os registros, né, de paleoclimáticos indicam que o planeta era mais quente nessa época, tá? Podendo chegar aí, em média, né, em torno de 8 a 12 graus de temperatura acima do que é hoje, certo? Então, uma temperatura muito alta em relação ao que a gente vive hoje. Então, né, ao longo, né, desses milhões de anos, o que acontece? O planeta ele foi esfriando, tá? Então, ao chegar aqui no Mioceno, a gente observa que essa curva ela foi descendo e assim a gente foi inferindo, né, a temperatura, onde a gente observa, então, a entrada aqui no Pleistoceno com uma queda abrupta, né, da temperatura e uma posterior subida, tá? Onde a temperatura, né, ela tem, em média, que hoje, né, em torno de 1 grau acima dessa média, certo? Seria essa linha aqui. Ok, então, a partir desse momento, né, desse recorte, a gente observa que o clima do planeta mudou, certo? Também temos, durante esse período do Oligoceno e do Mioceno, a instalação do gelo na Antártica, tá? Tá? E, então, o nosso planeta passou por algumas mudanças. E aqui, nesse caso, seria, então, entrando no quaternário, né, principalmente aqui no Holoceno, temos a Era do Gelo, certo? Aqui é um mapa mostrando, né, o início aqui do Eoceno, como era muito quente o planeta, e aqui no Plioceno. Certo. Então, para a gente contextualizar essas mudanças climáticas, nós, né, hominídeos, surgimos no planeta por volta aqui de 3,5 milhões de anos atrás, né, um fóssil, né, mais conhecido, né, um Australopithecus avarensis, que é a Lucy, né, foi um fóssil mais antigo de hominídeos, tá? Então, ele data dessa época e desse indivíduo, então, houve várias outras linhagens, onde temos, então, surgiu, né, por volta de 250 mil anos atrás, né, a nossa espécie, os Homo sapiens. Então, essa contextualização, né, é para que a gente possa entender, né, o nosso papel, certo, no clima, desde a nossa origem. Então, durante esse período, tá, a gente observa que o planeta, existem forçantes que modulam o clima do planeta. Essas forçantes, elas, né, podem ser internas ou externas, né, internas, a exemplo de tectonismo, né, erupções vulcânicas, e entre outros. E as forçantes externas, que são as forçantes orbitais. Então, temos as forçantes, né, de precessão, certo? Obliquidade e excentricidade. Então, essas
que são chamados de ciclos de Milankovitch, essas forçantes externas, então elas modulam, né, o clima do nosso planeta através do balanço de radiância da irradiância solar, certo? Então, nos últimos 1 milhão de anos, temos que o ciclo da excentricidade, juntamente com a precessão, ele controla, então, o clima do nosso planeta. E assim temos os glaciais e os interglaciais. Então, cada 100 mil anos, né, ocorre, né, um período de interglacial, né, com glacial, e assim, então, temos aqui um recorte, né, dos últimos 400 mil anos. E observamos aqui uma escala da concentração de CO2 em parte por milhão, ppm. Então, vejam que a saída, né, a entrada e a saída no caso, a entrada do interglacial e a saída do glacial, né, elas têm mais ou menos a mesma quantidade de ppm ao longo desses 400 mil anos, tá? Em torno de 280 ppm da concentração de CO2. Então, ou seja, o CO2, o aumento dele, né, durante o processo de glaciais e interglaciais, ele é natural, né? A gente observa aqui nessa figura. Então, ao longo nos últimos 100 mil anos, então temos um outro recorte onde a gente observa uma outra série temporal, né, onde é possível, então, a gente inferir a temperatura. Então, a gente observa que, durante esse período, ocorreu a migração, né, dos primeiros hominídeos, né, da saída da África. Então, ao longo desse período, né, por volta de 50, 60 mil anos atrás, né, o homem moderno chega à Austrália, temos as migrações para a Ásia e a Europa, e aí, por fim, aqui, nos últimos 12 mil anos, temos aqui uma estabilização desse clima. Tá? Onde a gente observa que ela praticamente oscila muito pouco, diferentemente desse período aqui, né, dos últimos 100 mil, onde a temperatura oscilou bastante. Tá? E esse período aqui é onde houve, então, o nosso progresso da nossa espécie, tá? Onde a gente houve o domínio da agricultura e instalação das civilizações da nossa espécie. Então, hoje se fala muito no antropoceno, né? Então, quando, né, teve início esse termo, no caso, seria a época antropoceno. Então, é um termo que está em discussão, né? Recentemente, o Conselho de Estratigrafia da Geologia da Terra, ele rejeitou esse conceito, tá? Por não ter fortes indícios ainda do início desse processo, tá? Dessa época, no caso desse período, desculpa. Então, o que acontece? Alguns, né, indícios foram apontados, exemplo, o domínio do fogo, né, a caça, o domínio da agricultura, a revolução industrial, né, e a era digital. Então, ainda é um termo que está em debate e que ainda vai, né, talvez, né, seja, então, aprovado pelo Conselho de Estratigrafia. E também, posteriormente, né, o que virá. Então, talvez entremos também numa era de robôs humanoides, né, onde já temos alguns exemplares no nosso planeta e cada vez mais será uma constância, né, a esses, né, robôs na nossa vida. Ok. Então, né, como eu falei, um dos gases dos efeitos o efeito estufa, temos o CO2, como foi dito. Então, temos aqui um cenário, né, dos últimos 20 mil anos, onde a gente observa a concentração de valores de CO2, de metano e de óxido nitroso. Então, esses três elementos são os principais gases de efeito estufa hoje. E o que acontece? Quando a gente observa esses dados do passado, ele tem, né, como eu falei, os valores deles,
eles têm a sua variabilidade e tem uma média, tá? Então, quando a gente compara com o atual, né, os últimos, o período pós-industrial, a gente observa que muitos desses valores, eles ultrapassam, né, muitos dos valores do passado, certo? Como a gente pode observar nesse gráfico. Então, nossa espécie, né, os Homo sapiens, ele surgiu por volta de 250 mil anos atrás, e a partir de então, a gente observa, então, que hoje, né, nos últimos praticamente 200 anos, nós temos um pico, né, de aumento da concentração de CO2, ultrapassando em muito a quantidade em ppm de CO2 dos ciclos, né, glaciais aqui, no caso dos últimos 800 mil anos. Tá? Então, é essa discussão que a gente faz, né, desse aumento exacerbado de CO2 ao longo, então, desse período. Certo? E qual a consequência desse aumento para a nossa humanidade e para o nosso planeta? Então, alguns artigos já tratam, né, que qual seria o impacto, né, desse aumento global da temperatura, uma vez que o aumento do CO2 vai acarretar um aumento da temperatura. Está associado, né, com esse aumento. Então, aqui temos vários artigos, né, tratando dessa questão dessa mudança, né, abrupta para uma outra época, no caso do Antropoceno, e tratando, então, da questão da saída, né, do glacial para o interglacial, certo? Estamos atualmente num período interglacial e o natural seria, né, voltar para um glacial. Entretanto, alguns estudos tratam que se o planeta continuar aquecendo, né, e a valores muito altos, ele pode cair em um outro sistema, onde um planeta seria um planeta muito quente, tá? Semelhante àquele que a gente viu, então, né, no clima do passado, lá do terciário, certo? Então, é preocupante, né, porque temperaturas muito elevadas nesse nível podem, então, acarretar, né, vários efeitos drásticos no equilíbrio, né, do balanço dos fluidos, né, da biogeoquímica do nosso planeta. Então, a gente trata que houve, tivemos, né, dois pontos marcantes, né, durante esse período: a Revolução Industrial, né, que por volta mais ou menos de 1770, onde o emprego das máquinas, né, a vapor, então, vem contribuindo, então, para o grande aumento da emissão de gases de efeito estufa no nosso planeta, certo? Esse é um ponto marcante, a Revolução Industrial. Um outro ponto é a grande aceleração, né, a partir de 1950, então, observam vários gráficos, né, do sistema da Terra, exemplo, o dióxido de carbono. Então, a partir de 1950, ele tem um aumento abrupto, né, da quantidade de sendo emitida no nosso planeta, o óxido nitroso, o metano, certo? Temos também aumento com isso, né? Temos o aumento da temperatura da Terra, acidificação dos oceanos, né, e vários outros, perda de florestas, né, perda da biodiversidade. Então, tudo a partir aqui, mais ou menos, ela é um gráfico que vem subindo, então, a partir de 1950, tendo esse aumento abrupto. Tanto no aspecto da ciência da Terra, como nos aspectos socioeconômicos, né? Então, podemos observar que a população humana também houve um grande número, né? Hoje já estamos em 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, com isso, temos o aumento, né, de recursos energéticos, né, da energia, de consumo, né, o uso da água, e entre outros fatores socioeconômicos. Né, observado, então, essa grande aceleração do consumo de recursos naturais.
Então, o que acontece? No balanço das emissões antropogênicas, né, temos aqui um gráfico onde a gente observa as fontes de emissões, correspondendo aqui a antrópicas, né, no caso, 89% e 11% de desmatamento, né, que é queima de combustíveis fósseis, 89%, seja ele, né, carvão, petróleo e gás natural, e o desmatamento, então, de floresta, chegando a 4,1 gigatoneladas de CO2 por ano. Então, temos essas fontes de emissões e os reservatórios, ou seja, seriam as fontes de absorção desses gases. Então, temos a atmosfera com a maior quantidade hoje de absorção desses gases, correspondendo a 48%. Temos as florestas também, é um outro reservatório, tá, de absorção, e os oceanos contribuindo com 26%. Ele não fecha. Temos um déficit, então, de menos 1 gigatoneladas de CO2 por ano. Certo? Então, com isso, temos algumas outras emissões, exemplo da queima, como eu falei, dos combustíveis fósseis, a mudança do uso da terra, tá? E temos os reservatórios, a biosfera, né, a atmosfera e os oceanos. Então, aqui, essa figura mostra, né, em quantidade, esse balanço, né, no caso, anual, né, em uma escala desde 2011 a 2020, mostrando, então, esse balanço das emissões que não fecha. Algo preocupante. Com isso, temos que a concentração de CO2 atmosférica, ela aumentou, tá? Ela vem aumentando, como eu falei, como a gente mostrou lá naquele gráfico atrás. E no caso de 1750, ele aumentou de 277 ppm para 400, aumentou, né, em 1750 chegou a 277 ppm. E hoje no ano passado foi registrado 423 ppm, ou seja, né, uma grande quantidade de emissão de gases de efeito estufa, né, principalmente aqui tratando, então, do CO2, certo? Proveniente da queima de combustíveis fósseis. O que acontece com isso? A gente observa, né, esse aumento, então, aqui, essa tendência de crescimento dos gases, desse gás, né, e o que coincide também com o aumento da temperatura. Então, e aqui a nossa região de estudo, por exemplo, aqui na região central do Brasil, a gente observa que nossa temperatura aqui da região central do Brasil, e em azul é a temperatura global, média global de superfície. E a gente observa que em alguns anos a gente tem cerca até mais ou menos 1 grau acima da média global. Então, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, eles, né, emitem relatórios onde avaliam o clima do planeta. Então, nesse último relatório, houve, então, o registro, né, do aquecimento mais forte sobre os continentes, cerca de 1,6, chegando a 1,5 grau Celsius, tá? Próximo de 1,6. E com isso, então, temos vários efeitos, né, no equilíbrio do planeta, né, dos ciclos biogeoquímicos. Então, por exemplo, na questão hidrológica, temos que, globalmente, a chuva nos continentes aumentou, né, em algumas regiões, mas em algumas sofreram drástica redução da chuva, certo? Então, ainda falando da questão do aquecimento, então, o homem tem aquecido o planeta a uma taxa sem precedentes há pelo menos 2.000 anos, tá? Então, a gente observa aqui que essa mudança abrupta aqui da temperatura, certo? Né, por volta aqui a partir de 1850.
Então, o aquecimento global, né, observado nos últimos 170 anos, considerado causas naturais e humanas, e apenas causas naturais. A gente observa aqui nesse gráfico, quando ele faz um modelo, tá, mostrando, então, a influência, a curva, a série temporal, mostrando uma simulação com o modelo antrópico e o natural juntos, certo? Essas duas forçantes, e isolando apenas a forçante natural. Então, temos aqui, né, nesse embaixo, a simulação apenas de forçantes naturais, como atividade solar e vulcanismo. E a gente observa que, se fosse apenas, né, a forçante natural, a temperatura ela não tenderia a ficar tão alta como é hoje, certo? Ou seja, inferindo que a atividade humana ela está contribuindo para o aumento da temperatura global através dos seus impactos, né? Como a exemplo da grande emissão de gases de efeito estufa, queima de combustíveis fósseis. Então, um outro gráfico agora mostrando em várias variáveis sendo observadas, e foi, então, registrado que o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são os principais responsáveis, são os gases responsáveis por esse aumento atual da temperatura do planeta, certo? Então, a irradiância solar, que quando a gente observa, ela não pode, né, essa forçante natural, ela por si só, ela não consegue responder, então, a esse aumento da temperatura global. Então, com isso, a gente fala que esse aumento, né, de temperatura, ele é antropogênico. Então, temos vários, né, fatores. Então, o recente aquecimento global ocorre devido ao crescente aumento das emissões de gases de efeito estufa de origem antropogênica. Temos a mineração, né, as indústrias, a agricultura, né, o transporte, a queima de florestas, né, de origem antropogênica, queima de petróleo. Então, todos esses fatores, né, atividades humanas, estão, né, emitindo uma grande quantidade de gases de efeito estufa, onde boa parte está sendo, então, armazenado, né, no sumidouro da atmosfera, agravando, então, assim, a camada de efeito estufa e, com isso, né, impedindo a radiação e aumentando, que a radiação escape e aumentando a temperatura do planeta. Então, temos várias outras atividades humanas, né, a poluição, tá, de produção de lixo, os microplásticos nos oceanos, temos as usinas termoelétricas, né, queima do carvão natural, uso e ocupação do solo, então temos grandes áreas urbanas hoje em dia, a queima de florestas, né, a exemplo aqui da Amazônia, né, que há alguns anos tem batido recorde de desmatamento, queimada, né, a atividade, a agricultura, né, então grandes áreas são devastadas para a produção de alimentos, tá? Então, e outra, a questão da seca. Então, a seca também é um agravamento dessas condições antropogênicas. Então, temos alguns cenários, né, que o IPCC, ele simula, certo? Quando a temperatura a 1,5 grau acima da média global, ela tem, então, seria essa condição. A gente já observa uma mancha aqui na região central do Brasil, né? Se chegar a 2 graus, essa mancha vai se estender como para a região norte, e a 4 graus, que, se nada for feito, os estudos mostram que pode até o final do século, algo muito agravante. E temos aqui, então, um balanço, né, da produção de carbono, né, por países. Então, os Estados Unidos e a China, um dos maiores poluidores, poluidores, né, de emissão de gases de efeito estufa do planeta. A cada 0,5 graus do aumento da temperatura global causa uma mudança na variabilidade de precipitação, proporcionando, então, eventos de seca e de chuva, né, no planeta. Então, a gente observa também que a cada meio grau
essa região, né, central, nordeste e norte do Brasil, ela tende a ficar mais seca. Estão aumentando em frequência e intensidade. Temos as frequências, né? Ou seja, antes, um evento que passava de ser uma vez a cada 10 anos, com aumento de meio grau, ele pode chegar a 2 eventos a cada 10 anos. Né? 1 grau, então, chegar, né, até 4 graus, então, 4 eventos de secas extremas em 10 anos, em apenas 10 anos. E essa intensidade, ela tende também a aumentar. Então, essas secas, né, como eu falei, esse aquecimento do planeta afeta várias áreas do planeta. Então, temos aqui um recorte entre o central, nordeste e norte, né, se destacam com o aumento das secas, tanto na frequência quanto na intensidade, como a gente observa nesse gráfico, tá? A região nordeste, norte e central aqui bastante impactada. E alguns registros, então, aqui desde o século XVI, temos registros, né, de secas de eventos extremos que ocorreram, então, na região nordeste. Além disso, na região centro-oeste, né, na nossa região da área de estudo, temos que o cerrado, né, o bioma cerrado, ele perdeu, então, cerca de 1,3% da superfície de água, tá, durante esses últimos 30 anos. Então, temos que no Brasil como um todo, né, isso são dados no MAP Bioma, temos que 15,7% da água nos últimos 30 anos da superfície foi reduzida. Tá? E isso é muito preocupante, ou seja, né, boa parte das bacias hidrográficas dessas regiões, elas estão secando. Então, aqui, a nossa área de estudo, ela faz parte da bacia do São Francisco, está na região do Alto São Francisco, e nós, então, uma região de ecótono, tá, entre a região aqui e Minas Gerais, onde foi realizado o estudo, e das cavernas, tá, onde os espeleotemas foram coletados. Entretanto, os sinais isotópicos, eles trazem um sinal regional. Então, nós coletamos várias estações meteorológicas, né, em um raio, né, ao longo da área de estudo, pegando, então, o norte de Minas, o sul da Bahia e o noroeste de Goiás. E observamos o seguinte, que a precipitação, então, nos últimos aqui, a partir de 1960, a gente observa que ela tem uma tendência de queda levemente da precipitação, juntamente com o balanço hídrico, tá, que está negativo, em déficit, e também as vazões dos rios. Então, a gente observa que a água, né, ela está chovendo menos, né, nesses últimos mais ou menos 30, 40 anos. Com isso, menor chuva, maior evaporação, temos a diminuição dos rios, tá, da água subterrânea, e, consequentemente, temos uma diminuição no balanço hídrico. Então, essa é a bacia da nossa área de estudo, certo? Que é um afluente do Rio São Francisco, temos o Rio Peruaçu, onde temos aqui um contexto de várias cavernas nessa região, formando um cânion. Então, temos esse cânion fica dentro de uma área de conservação nacional, preservação nacional, que é o Parque Nacional Caverna do Peruaçu, na região norte de Minas. Então, ao longo desse cânion existem várias cavernas, onde foram, então, nós analisamos desde a Gruta Carlúcio, né, fomos percorrendo o cânion, né, mais a jusante, temos o Arco do Brejal, certo? Onde, posteriormente, temos o Arco da Lapa da Onça. Então, aqui é a Gruta da Onça, que foi o local de estudo, onde nós realizamos a coleta das estalagmites, e temos o Arco do André, onde observamos, então,
né, grande, né, uma grande abertura aqui, uma imponente abertura da caverna, né, com alturas que pode chegar a 30, 40 metros, né, em relação ao nível atual do rio. Então, é um contexto de cavernas, né, monumentais. Temos aqui, para vocês terem uma ideia, né, essa seta é a escala de uma pessoa, aqui também temos uma pessoa, então é um contexto assim magnífico de cavernas, né, de sistemas kársticos. Então, na caverna Lapa da Onça, onde a gente fez o estudo, certo? Implantamos um monitoramento isotópico. Esse monitoramento, então, foi coletado mensalmente água da gotinha que goteja dentro da caverna para formar estalagmites e também carbonato em vidros de relógio. Então, temos aqui o contexto dessa caverna. Tanto parâmetros, então, hidrogeoquímicos, como parâmetros, né, microambientais foram coletados dentro da caverna durante vários anos. Então, temos a coleta das estalagmites, então, temos a onça 2 e a onça 4, que são duas estalagmites que vão contar a história desse clima dessa região. O método utilizado, então, é o método uranitório, né, radiométrico uranitório, onde a gente coleta os carbonatos, e esses carbonatos, então, são datados para a gente inferir a idade. Um outro método utilizado foi o de contagem de laminações. Então, essas estalagmites, né, elas são extraordinárias pelo fato de elas terem camadinhas anuais, certo? Então, algo muito interessante e relevante, né, para esse estudo, pois a gente assim consegue inferir anualmente o clima dessa região. Então, temos aqui a onça 2, né? Então, ela foi muito bem datada, né? O destaque dessa estalagmite é o pequeno erro, né? O erro dela é baixíssimo, né? Em torno de mais ou menos 4 anos, certo? Então, temos aqui desde 2015 até 1750, a base dessa estalagmite, onde, então, temos um recorte desse período da história. Então, também foram feitas as contagens das camadinhas, certo? E tendo, então, uma média de espessura das laminações de 0,68 a com erro de 0,28, um desvio padrão. Temos a estalagmite da onça 4, então também as idades, vejam que uma irá completar a outra, essa daqui terminou, né, o seu gotejamento em 1852, tá? E a base dessa estalagmite vai, né, a 1298 anos atrás, certo? De gotejando, então foi gotejando e formando, depositando carbonato, ela foi formando ao longo desses anos. Também, né, baixo erro e pelo método, então, de uranitório e o método de contagem de camadas anuais, certo? Então, com isso, criamos um modelo cronológico de idades, né, das laminações e tivemos, então, um ótimo controle cronológico dessas estalagmites. Posteriormente, essas amostras, então, foram analisadas isotopicamente quanto ao delta-28, delta-C13, né, em equipamentos de espectrômetros de massa, no laboratório, então, de isótopos estáveis do Instituto de Geociências de São Paulo. Ok, então, o registro dessas estalagmites, ela tem um diferencial, que a gente estudou essas estalagmites em cavernas ventiladas. E nesse contexto, foi possível, então, a gente inferir o sinal do balanço hídrico, certo? Então, foi feito um balanço hídrico simplificado, onde P seria a precipitação menos a evapotranspiração potencial. Temos, assim, então, o balanço hídrico simplificado. Então, agora vamos entender como ocorre esse sinal, né, isotópico na água da chuva, incorporado na estalagmite.
Então, o água ao cair da chuva, né, temos o H2O. Esse oxigênio da água da chuva, ele tem dois isótopos, né, o O16 e o O18, e essa água, então, vai ser infiltrada no solo, né, onde irá reagir com o CO2 do solo e formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico irá dissolver o calcário e formar, então, o íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato irá, por sua vez, se ligar a íons cálcio e formar, então, o CaCO3 na pontinha, quer dizer, a gotinha, quando chega na ponta da estalagmite, temos essa solução de água, né, com os íons bicarbonatos e os íons cálcio. Então, eles vão, quando ocorre o escape de CO2 e escape de água, essa gota cai, precipitando, então, o CaCO3. Observe que essa gotinha, né, ao precipitar o carbonato, formar o carbonato, ele irá, então, incorporar aquela água lá da chuva no carbonato. Então, o carbonato e o CaCO3, então, estão associados com a água da chuva que caiu durante aquele ano. Então, imagine agora isso ao longo de milhares de anos. Então, foram sendo formadas as estalagmites. Então, isso, quando ocorre em equilíbrio, né, esse conjunto de reações químicas, então dizemos que o delta 18, ele, quanto mais negativo, ele vai representar a chuva, choveu mais. Então, existe uma relação isotópica entre o O16 e o O18, onde a gente consegue interpretar essa relação, medindo através do espectrômetro de massa essa quantidade de oxigênio isotópico, e assim a gente consegue, então, inferir que quanto menor os valores de delta 18, mais úmido ou chuvoso foi o período. E quanto menos negativo, então, menos úmido foi, ou mais seco foi a região. O que acontece? Aquele exemplo foi num contexto de caverna fechada. No nosso estudo, nós realizamos a coleta de estalagmites e o monitoramento das cavernas em regiões ventiladas, tá? Onde os fatores de CO2, temperatura e umidade, eles não são constantes. Então, o fracionamento cinético, o fracionamento isotópico não é em equilíbrio, e sim cinético, tá? Ou seja, o sinal da água da chuva, quando a gente observa aqui, ele é muito bem preservado, porque as variantes, né, como temperatura, umidade, CO2, elas estão praticamente controladas, são uniformes. Então, elas não influenciam nesse sinal isotópico da água da chuva. Ou seja, sobre essas condições de caverna fechada, temos um sinal isotópico semelhante ao sinal da água da chuva. Entretanto, em cavernas ventiladas, o que acontece? Temos o fracionamento cinético. E o que isso corresponde? Que as variabilidades, ou seja, as variáveis, irão influenciar nesse fracionamento, ou seja, no sinal isotópico do CO2, do oxigênio da água da chuva. Então, por exemplo, quanto mais ventilada for a caverna, na estação, né? Então, isso tem uma variabilidade, a ventilação da caverna ao longo do ano. Então, quanto mais CO2, né? Quer dizer, menor CO2, menor temperatura e umidade, temos um aumento, né? São valores mais positivos de delta 18. E quando o contrário, temos valores menores, valores de delta 18. Então, assim foi feito o monitoramento, coletamos, então, a água do gotejamento, né, analisamos os valores isotópicos da água e da calcita, certo? Além disso, os elementos traços, como magnésio, estrôncio, bário, a taxa de gotejamento, tá? E a taxa de deposição. Observamos que os resultados do monitoramento mostram que quanto maior a taxa de gotejamento, maior a taxa de deposição, certo? Ou seja, há uma correlação positiva entre o quanto mais chove, né, mais vai crescer a estalagmite nessa caverna. Comparamos também com a temperatura. Então, os valores isotópicos, né, aqui em vermelho,
comparamos com os valores isotôpicos, a curva em preto, tá? A gente observa que a temperatura, ela segue também a temperatura, essa curva de delta 18. Ou seja, quanto aumenta a temperatura, diminui o delta 18, certo? Entretanto, a temperatura ela não pode ser a responsável pelo aumento, né, do seu sinal, né, a representação do sinal dos isótopos, pois cada aumento, né, de meio grau ocorre, então, a diminuição de 0,25 de isótopos delta 18. Então, ao observar a água do gotejamento da caverna, comparando com a água meteórica, né, externa da chuva, a gente observa que elas não estão correlacionadas, ou seja, a água da caverna sofre fracionamento cinético, ou seja, tem um escape ali da água, onde o sinal isotópico da água da chuva ela não está totalmente preservado, ou seja, temos uma variável controlando o sinal, uma outra variável controlando o sinal do isotópico, nessas estalagmites, que, neste caso, é a evaporação. Então, ao evaporar mais, ao estar mais quente a caverna e o ambiente externo, isso vai fazer com que ocorra um aumento na taxa de evaporação e, com isso, escape mais água na gota da estalagmite. Com isso, o sinal isotópico ele ocorre não em equilíbrio, de forma cinética, acompanhando, então, o sinal de evapotranspiração. Então, com isso, ao compararmos os valores isotópicos ΔC3 e ΔD18 com a taxa de evaporação regional, a gente observa muito semelhantes. Estalagmites, o sinal, né, o principal sinal dela é da evaporação e não da precipitação, apesar de ter também o sinal da precipitação incorporado aqui nessas amostras, mas ele é bem menor, como a gente pode observar aqui. Então, ao fazer a correlação ΔD18 com a precipitação, temos uma correlação muito baixa, tá? Tanto o ΔD18 como o ΔC13 temos uma correlação baixa, enquanto que com a evaporação, a gente observa uma correlação de 0,5 e 0,55, tá? E com a temperatura chega a ser até 0,7 a 0,8, tá? Em média. Ou seja, mas a temperatura, ela não consegue explicar, né, diretamente esses valores de delta 18, como eu falei. A temperatura, ela é um fator que irá influenciar a evapotranspiração, e aí sim, a evapotranspiração é a variável que explica diretamente o valor isotópico. Então, temos aqui a temperatura, veja que quanto aumenta a temperatura, temos também uma alta correlação com a evaporação externa, né, externa da caverna, no caso do município aqui de Januário. Então, temos o registro isotópico, né, como a gente pode observar aqui, a ótima correlação, tá, com a evaporação, e isso no período recente, né, a partir do último século. Então, a partir dos últimos 700 anos, temos, então, a reconstrução, fizemos a reconstrução industrial e período pós-industrial. E observamos, então, a questão das secas, ou seja, o nosso sinal isotópico, ele representa, então, um balanço hídrico, né? Onde a gente pode observar, como eu falei, ele tem um sinal da precipitação e um sinal da evaporação. Com isso, né, esses valores isotópicos das estalagmites refletem, a gente pode inferir o balanço hídrico do passado. Então, temos outros elementos, né, que fazem também parte que contam essa história, que são os elementos traço, né? Exemplo do magnésio, magnésio cálcio, estronço cálcio, baricálcio. São relações em que a gente observa também que eles acompanham, então, essa tendência, né,
de aumento de valores, então, para os últimos aqui 30, 40 anos atrás. Quando comparamos, então, né, as secas do presente com a do passado, elas não podem nos inferir período mais seco. E 25, temos, então, um período de seca, marcou essa região, né? Um outro período de seco aqui, período pós-industrial, então, temos as secas, né? Uma tendência de seca muito maior e relevante, né? Mais intensa e mais frequente do que as secas, né, do período pré-industrial, ou seja, quando só tinham a influência maior de forçantes naturais. Então, fizemos o balanço hídrico, né, comparando entre o sinal, né, da relação magnésio cálcio com, então, né, que esses resultados eles representam o balanço hídrico da região. Então, quanto, né, maiores os valores de magnésio, estrôncio, bário e urânio e cálcio, maior temos as condições de seca. Assim como valores, né, menos negativos, mais negativos, menos negativos, delta 18 e delta C13, temos as condições de seca. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise de componentes principais, juntando todas as variáveis, né, tanto isotópica como de elementos traços, mostrando, então, formando uma única série temporal. Ao longo dessa série, então, a gente fez a comparação no caso, para o recente, né, a partir de 1920, comparando, então, essa primeira componente e a segunda componente com os dados de balanço hídrico e precipitação. Como eu falei, os dois sinais são preservados e a gente observa, então, quando fazemos a análise de componentes, que a primeira componente extraída, ela tem um sinal do balanço hídrico, que é a precipitação menos evaporação, tá? Mostrando aqui uma ótima correlação de menos 0,67. Enquanto que a segunda componente, que está associada com a precipitação, a gente observa, então, uma correlação aqui inversa de 0,5 graus, ou seja, uma ótima relação. Com isso, a gente consegue, então, assim, fazer a calibração, né, desse período e inferir o clima do passado. Agora vem a questão antropogênica. Então, fizemos toda aquela introdução para falando sobre a questão do aquecimento global, né, mudanças climáticas, e da questão, então, antropogênica. Nós, nesse trabalho, fizemos, né, rodamos modelos computacionais para comparar, então, a forçante antrópica com a forçante natural, assim como foi observado lá nos relatórios do IPCC. Então, fizemos para a nossa região. O que observamos? Que a forçante, o nosso valor, né, o nosso registro, que é esse em preto, aqui de magnésio e cálcio, e aqui temos a série de delta 18O. Então, a gente observa aqui que a nossa série em preto, ela é mais semelhante, ou seja, apresenta uma maior correlação com a curva em vermelho, que está associada com os efeitos antrópicos, certo? Enquanto temos aqui os dois efeitos, né, o antrópico natural em verde e apenas o natural em azul, certo? E o que observamos que a forçante natural, por si só, ela não consegue explicar esse período de seca a partir aqui de 40 a 35 anos atrás, né, nessa região. Ela não consegue explicar a forçante natural por si só, certo? Enquanto que, quando comparamos com a forçante antrópica, quando incluímos a forçante só antrópica ou a natural e antrópica, a gente observa, então, que essa curva em preto, ela pode sim ser explicada por uma dessas duas curvas aqui.
tá? Ou seja, a gente pode, então, com isso, inferir que essas secas atuais, recentes, são antropogênicas, tá? E um outro destaque é que essas secas não foram, então, nessa tendência de seca não é observado no passado, no período pré-industrial, nos últimos 700 anos. Então, por fim, temos que os resultados, né, reforçam a premissa que eventos de seca severa, né, de longo prazo no Brasil, essa tendência, né, causa uma crise hídrica, certo? Com forte impacto na região, nos setores da pecuária, né, no abastecimento urbano e na produção de energia, né, na região local do norte de Minas Gerais. Então, temos esses graves impactos que afetam as populações. Além disso, os ecossistemas, é claro. Então, essa tendência, né, de períodos secos provavelmente será ainda mais exacerbada no futuro, né, se nenhuma medida, né, for tomada. E disso, né, esse aumento, né, dessa tendência de seca, ela acompanha o aumento das emissões de gases de efeito estufa, ou seja, associado com o aquecimento global. Então, quanto mais o planeta aquecer, aquela região, né, central do Brasil, ela também está aquecendo, né, em alguns pontos até mais, né, cerca de 1 grau e meio acima da média global, certo? O que acarreta, então, esse aquecimento local, um aumento da evapotranspiração, certo? E com isso, causando, então, associado com períodos de menor precipitação, nós temos um balanço hídrico simplificado negativo, certo? Ou seja, representando os eventos de seca. E, por fim, então, diante disso, torna-se necessário ações governamentais de políticas públicas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas e aos efeitos do aquecimento global. Então, medidas, né? Então, esse estudo pode contribuir para que políticas públicas possam, então, serem adotadas emergenciais, né, uma vez que essas regiões estão secando, tá, cada vez mais secando, como mostra a tendência dos nossos gráficos, e de origem antropogênica, tá, não sendo registrado, então, né, uma seca tão longa quanto essa tendência no passado, nos últimos 700 anos. Então, considerações finais, deixo aqui um alerta do Antônio Gutierrez, né, presidente da ONU, Mudanças Climáticas, que um alerta, ele falou, né, já em algumas reuniões, ele fala de um alerta vermelho para a humanidade, que estamos, né, um atlas de sofrimento humano, né, estamos passando, e uma ladainha de promessas quebradas, né. Então, sempre em cada reunião, né, ele é bem veemente e trata, então, com bastante responsabilidade, né, e preocupação esse tema do aquecimento global e mudanças climáticas atuais. Então, cada vez mais, né, esses eventos extremos, né, climáticos, né, como ondas de calor, chuvas, secas, estão sendo mais frequentes e mais intensos, tá? Essas reduções fortes e rápidas, sustentadas, né, pela diminuição do CO2, então temos que os gases, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, cumprindo o Acordo de Paris, né, as metas, e para que, então, a gente possa limitar o crescimento em 1,5 grau. E o que queremos do nosso futuro, do antropoceno, né, se assim podemos dizer? Então, temos alguns cenários, né, onde, de acordo com a diminuição, né, desses gases de efeito estufa, podemos entrar em cenários, né, otimistas ou catastróficos, certo? Temos também, então, para evitar, né, a queima de combustíveis fósseis, reduzir, né, as emissões, então existem vários acordos internacionais e a exemplo, né, da Agenda 2030, né, dos 17 objetivos da ONU, da ODS, que engloba não só aspectos físicos, como também aspectos sociais.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Finalizo assim a minha fala. Oi, Plácido. Nossa, a gente que agradece demais aqui, né, pela sua fala. E, assim, né, sem pedir, né, você falou para a gente um tema que a gente tem discutido bastante, pelo menos aqui nos corredores do museu, né? Eu estou aqui com o André do meu lado, né, também do setor de pesquisas, e a gente fala muito sobre isso, sobre o antropoceno, né? E, enfim, na medida que a gente está vendo aqui, a gente vai pesquisando, pegando os dados aqui. E, bom, então vou perguntar para um especialista, né, uma dúvida que a gente sempre teve aqui. Por que você acha, né, que o ICS, que é o comitê ou subcomitê de estratigrafia quaternária, votou contra o estabelecimento do antropoceno como uma era? Isso. No caso, o que acontece? Existe esse comitê, né, internacional de estratigrafia, e ele é o responsável, então, pela escala de tempo geológica, pela descrição dessa escala de tempo geológica do nosso planeta. Então, ao passar, né, dos éons, das eras, dos períodos e das épocas, eles fazem, então, eles montam, né, a escala de tempo e o período que começa e termina um dessas escalas, né, de tempo, desses períodos marcantes no nosso planeta. Então, o que acontece? Se fala muito do antropoceno, né, já se vem se falando, né, já tem um tempo isso, mas o Conselho precisa voltar e aprovar esse termo, porque vai entrar para a história, né, da história geológica do nosso planeta. E tem um grande impasse ainda dentro do comitê, né, pois quando começa e quando começou, então, essa época, né, essa época chamada de antropoceno. Então, eles querem, ou seja, não teve evidências científicas, né, suficientes para entrar em um acordo e, com isso, no caso, foi uma votação e, então, não foi aprovado, né, esse termo agora, né? Mas ele não deve, então, os estudos que eu li, né, ele refere, olha, a gente não deve desconsiderar esse termo, porque é um termo, né, que está bastante em pauta, é algo muito sério e preocupante, as ações humanas, né, e o que ela tem ainda causado para o nosso planeta, né? Então, tem vários marcadores, eles buscam marcadores, como eu falei. O início da Revolução Industrial poderia ser um marcador? Aí, sim. Outros marcadores, exemplo, os testes nucleares estão emitindo grande quantidade de radiação no planeta. Tecnofósseis, que são lixos, né, produzidos por ser humano, que estão sendo incorporados na geologia, nas rochas, nos sedimentos. Então, tem vários fatores, né, que... Opa, acho que travou. Plácido, você está ouvindo a gente? Acho que travou. Plácido? Bom, gente, acho que eu estou aí. Oi, gente, eu acho que deu uma travada. Plácido, você quer retomar aí o seu comentário? Você estava falando, então, que o antropoceno é um termo que hoje em dia já está caracterizado cientificamente, né? Só para encerrar sua fala mesmo, você está falando sobre as modificações humanas, né? A explosão de bombas nucleares, a Revolução Industrial. Você quer concluir sua fala? Só fechando isso, como você falou, Luciano, que cientificamente, né, o termo ele está em pauta, né? E várias revistas como a Nature, Science, elas trazem, né, esses termos, artigos aceitos, né, e com essa temática do antropoceno, então é algo que está sendo cada vez mais sendo robusto, né, cientificamente, mas infelizmente atualmente, né, ainda não foi considerado, não pode ser considerado como uma nova época, tá? Não pode ser considerado, porque esse conselho que é o responsável, o
Conselho de Estratigrafia Internacional é o responsável, então, pela a comprovação, então, desse termo, né, na escala geológica de tempo duplo do nosso planeta. Ah, legal. Ô, Plácido, vou só pedir o seguinte, né? Eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo aqui a live, né, vão ter também perguntas, mas pelo passar do tempo, né, a gente já passou um pouquinho de 1 hora aí, eu vou pedir, né, para que o pessoal da nossa técnica coloque o e-mail do Plácido. Então, gente, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, uma pergunta, né, como a gente não vai ter tempo e a gente não está ao vivo, né, podem mandar, então, né, Plácido, para esse e-mail seu aí, que você pode esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas. A gente tinha, né, até mais uns comentários, mais algumas coisas aqui, mas a gente sempre tenta manter um padrão aí de 1 hora, 1h10, no máximo, aí de transmissão, tá? Mas, enfim, né, só agradecer mais uma vez, né, sua presença, depois eu te passo a fala de novo, né, e agradecer todo o público, tá? Enfim, gente, só da nossa parte aqui, encerrar, né, falando que vocês podem saber sobre a nossa programação, né, sobre as coisas que a gente está trazendo aqui no museu, né, sobre o próprio Antropoceno. A gente tem um videozinho, né, a gente fez um post recentemente lá no nosso Instagram, mas vocês podem ver tudo isso aí, né, como vocês podem ver aqui no nosso site, né, do www.mmgerdau, tudo junto, né, .org.br, e nas nossas mídias também, né, que vocês conseguem acessar lá pelo @mmgerdau, tá? Então, Plácido, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu me despeço aqui e deixo para você também se despedir, tá? Mais uma vez, brigadão, gente. Tchau, tchau. Valeu, Plácido. Tchau, tchau. Muito obrigado. Agradeço ao museu. E é isso, que precisarem entrar em contato, né? Dúvidas, colaborações, e também se precisarem do artigo, manda um e-mail que eu consigo disponibilizar para vocês. Obrigado. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.